Um bom dia a todos os nossos queridos irmãos. Que o nosso bondoso Deus, misericordioso e cheio de graça, nos alcance mais uma vez nesta manhã. De sorte que a nossa vida esteja sempre submissa ao nosso Deus, para que possamos continuar estudando a sua palavra, nos dedicando, santificando nossa vida e fazendo a obra que ele colocou na responsabilidade de cada um de nós, nos dando as condições com talentos, com dons, para que pudéssemos, então, ser, de fato, uma bênção onde quer que nós estejamos. Portanto, sejam mais uma vez bem-vindos. Nesse instante, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, darmos continuidade ao estudo da Santa Palavra do Senhor. Bom dia a todos, feliz semana. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Aqui, ó Pai, está Teu povo reunido mais uma vez em Teu santo nome, Senhor. Onde mais uma manhã, Senhor, vamos aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Amém. Ó Pai Celestial, Pai misericordioso, Pai bondoso. Neste momento, Pai, esse pequeno grupo vem interceder, Senhor, aqui, pelo nosso pastor José Cícero, Pai, que vem sofrendo de uma enfermidade, Senhor. Que Tu, ó Pai, dos céus, derrame bênção, Pai, e derrame a cura, Pai, sobre o nosso pastor Cícero, Senhor, para que essa enfermidade, Pai, possa ir embora e ele, Pai, possa continuar a jornada que o Senhor o deixou aqui na terra para fazer, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa também este grupo, Senhor, abençoa cada um que aqui se encontra, Senhor, nesta manhã. Amém. Abençoa todos os familiares de cada um, Senhor. Abençoa também a minha família, Senhor. Ó Amém. Pai Celestial, vamos começar mais uma semana, Pai. Não sabemos o que nos espera durante esta semana, mas Tu sabes, Pai. Que tu do céu, Teus anjos poderosos, esteja ao redor de cada um de nós, nos Amém. livrando de todo o mal durante toda esta semana, Senhor. Ó Pai Celeste, abençoa também nós, abrindo nossa mente e nosso coração para aprender mais um pouco de Ti e seguir rumo à nova terra prometida que o Senhor nos prometeu, Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos estar preparados para a Tua grande volta, Senhor. Amém. Dá-nos uma manhã maravilhosa na Tua presença. Esta bênção nós te pedimos e desde já te agradecemos. Não que haja merecimento nenhum em nós, mas pelo Teu amor do Teu Filho e a ressurreição do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Ontem nossa ênfase acerca do momento em que Jesus, então, ali, deixando Nazaré, se dirigia exatamente para Cafarnaum, aonde fixou residência, e sabemos que essa residência estava ali na casa de Simão Pedro. Amanhã nós vamos apresentar-lhes uma série de textos de Ellen White, inclusive algumas fotos, claro, não dela, mas imagens de satélite e algumas outras especificamente atuais, depois das descobertas da arqueologia em relação à possível casa de Simão, onde Jesus ali fixara a residência, o período que passou em Cafarnaum. E antes, porém, quando nós vamos para o capítulo, então, 4, e vimos, como vimos ontem, a partir do verso 13, que Jesus estava começando a deixar deixar Nazaré. Nós vimos, então, que eu lhes expus isso daqui, que esta era uma ação, portanto, continuada. Ele não saiu do sul dali, da Palestina, especificamente onde havia passado o período da tentação, que muitos ali põem como sul de Belém, ou sul da Judéia. E aí a gente precisa lembrar que, neste particular, quando Jesus retorna, ele volta a casa, então, da sua mãe, em Nazaré. E passou algum tempo ali. Só que este episódio que ele está em Nazaré não é narrado por Mateus.
Lucas narra o episódio, Mateus silencia acerca dessa situação. Ainda mais, né? Nós vimos apenas o elemento, eu lhes diria, linguístico, que é a expressão deixando Nazaré, implicando uma ação que não foi feita de maneira abrupta. Ele não saiu do deserto e foi para Cafarnaum. Ele saiu do deserto, foi para, então, Nazaré, retornou à casa da sua mãe, e dali, então, começou as atividades no ambiente onde ele era conhecido. Pregação do evangelho inicia, de fato, em Nazaré, e não em Cafarnaum. O primeiro sermão de Jesus é realizado em Nazaré, reitero, e não em Cafarnaum. E por que minha ênfase nesse sentido? Porque vamos ver que um princípio que norteia a vida de todos nós é o ambiente onde somos conhecidos, as pessoas não nos dão muita atenção. E não foi diferente assim com Jesus, inclusive ele recita melhor lá, um provérbio de época, que está em Lucas capítulo 4. Então, o que nós vamos fazer nesta manhã é analisar esse instante que Jesus está em Nazaré e que vai, portanto, se preparando para deixar a cidade e fixar residência em outro lugar, em razão exatamente da não aceitação daqueles que o conheciam, pelo menos do ponto de vista de suas atribuições, eu diria, pretéritas, que tem a ver exatamente quanto ao período que ele passou como carpinteiro ali. E é neste momento que o nosso olhar vai se debruçar para caminharmos nesta compreensão. E daí verificar como Jesus vai montando, né, o seu grupo de auxílio, que eram os discípulos que vieram nesta conjuntura. Mas vamos, porém, dar essa espiada, o que é que está acontecendo em Nazaré, que ele passou a deixar Nazaré e aí então foi para Cafarnaum. Venha para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, venha comigo, e vejamos o que acontece aí em particular. Inclusive, apenas uma informação, ontem eu preguei sobre esse assunto na sede, dando exatamente uma ênfase diferente da que é necessária para cá, nesta manhã. Lucas, capítulo 4, versículo, portanto, 14 e 15, diz o seguinte: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Observe que, então, a pergunta que temos de nos fazer é: voltou para que lugar da Galiléia? E já temos a resposta. Ele voltou para Nazaré. E como sabemos? Porque Lucas vai enfatizar isto, mas nós já temos a base lá em Mateus, lá, capítulo 4. Mas Marcos é muito enfático, deixando claro que ele, então, vai para a própria Galiléia, desculpe, para a própria, então, Nazaré. Venha comigo, então, para Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, onde diz exatamente assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aí alguém diria: mas pastor, Marcos não fala em Nazaré. Não, ele não usa a expressão lá. Mas observe, aonde começaram as mensagens de Jesus? Seu primeiro sermão foi realizado aonde? Essa é a ênfase que eu queria que você atentasse. Marcos deixa claro que ele começou, portanto, a sua pregação, a pregação do evangelho, no território da Galiléia. Mas que lugar especificamente? Aí é o que eu chamo sempre de estudo bíblico com ampliação e vinculação de episódios a episódios, para que você, então, vá montando todo o quadro. Se ele estava na Galiléia, começou sua pregação, então a gente tem convicção de duas coisas: o território onde se encontrava e o início de sua pregação. Portanto, se foi início, não podemos tomar Cafarnaum como sendo início, porque ele não iniciou lá. E por que não iniciou? Porque Lucas deixa claro onde é que ele se encontrava. Venha comigo. Então, agora, capítulo 4 de Lucas, mais uma vez, versículo, então, 16. Observe: indo para Nazaré, onde fora criado. Portanto, aonde ele começou suas pregações? Em Nazaré. E que ambiente é este? Lucas é mais enfático, dizendo aonde fora criado. Lá no Evangelho de Mateus, sabemos que ele foi para Nazaré, aonde ali permaneceu até, então, o período
que João começou a fazer batismo lá no Jordão, quando Jesus já estava com 30 anos de idade, foi para lá, e essa cena toda nós, então, já encontramos resposta, porque já estudamos. Então, observe que nós estamos numa sequência, eu diria, de episódios que estão se vinculando. Se você voltar depois a esta série que nós estamos montando do estudo do livro de Mateus, você vai ampliar o seu conhecimento e você certamente terá uma vida íntima com Jesus e certamente de estreita relação de confiança de que Deus nunca é pego de surpresa, que as coisas são feitas em sua ordem. Quando José, orientado pelo anjo, volta, portanto, para o território de Israel, mas ali o anjo o impressiona, deixando claro que o lugar que ele tomasse decisão. E José o foi nesta direção para Nazaré. Fixou residência, ali então fez a sua carpintaria. Jesus trabalhou diversos anos ali, diversos anos. E aí vem um detalhe muito forte. Quando ele, após a tentação, retorna, ele vem para Nazaré. Suas pregações começam aí. E aqui entra o drama de todo indivíduo que retorna à sua terra natal. Porque as pessoas nos conhecem, elas sabem de quem nós somos filhos, de quem nós somos parentes. Elas sabem nossas próprias atividades, não foram diferentes de Jesus. O impacto aqui, para essas pessoas, era como pode ser? Este é o menino que nós conhecemos aqui, vimos crescer. De alguma forma, vimos, inclusive, tantas e tantas vindas da casa dos seus pais para a própria carpintaria. Como é que pode ser que ele tenha agora esta autoridade? Então, observem que, de alguma forma, Jesus precisava derrubar esta barreira, que era um problema muito sério, e que seria derrubado por uma questão: corações submissos e humildes à influência benfazeja do nosso amigo Espírito Santo. Isto ocorrendo, estas pessoas certamente estariam em paz diante de Deus. Mas o que acontece aqui? Nós temos exatamente uma situação em que essas pessoas assim não se comportam. Mais uma vez, Lucas capítulo 4, não percam de vista a sequência onde nós estamos. Jesus começa seu ministério em Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Ora, isso é muito forte, isso evidencia de que, então, os anos que lá passara em Nazaré, era costume dele ir à sinagoga. Não foi um acidente, ele não esteve aqui neste momento em particular. Ele esteve aqui como tantos outros momentos que ele tivera. A ausência de Jesus do território, durante o período dos 40 dias que estava no deserto, você deve projetar isso na sua mente. Então, quando Jesus, no deserto da tentação, é isto? Quando Jesus retorna para Nazaré, essa ausência de aí uns 42, 43 dias, porque Jesus, a caminhada de, então, lá do Jordão para Nazaré, não era perto, e ele não fez essa caminhada num dia. Então, a possibilidade é que ele tenha chegado a Nazaré de volta aí quase 45 dias depois que havia de lá se ausentado. Então, as pessoas, de alguma forma, não tinham mais a presença dele ali, aquele que era o filho de José, o carpinteiro exímio e amigo de todos. Ao retornar, então, para a sua residência na casa de sua mãe, já agora com a autoridade de Deus, o Pai, de começar o seu ministério público, que o tempo é chegado, de acordo com o que diz Marcos lá, e a gente viu isso, portanto, lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o tempo era chegado, estava no momento exatamente do cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24. E aí, é claro que ao retornar, segundo o costume de Jesus, porque toda a sua infância, toda a sua juventude e a parte adulta de sua vida, ele sempre frequentou a sinagoga. E aí vem um detalhe, né? A vinculação, como Lucas usa isto, segundo o seu costume, foi à sinagoga no sábado. A gente usa esse texto para evidenciar sempre, né, que Jesus tinha esta vinculação bastante forte, respeitável, a vinculação de que aquilo que ele mesmo instituiu, que era o sábado, ele então cumpriu sempre com o mesmo sábado. Então,
Aqui ele está na sinagoga, levanta-se então para ler, e aí veja o que acontece. Se levanta-se para ler, há um dado aqui singular. Jesus, portanto, entendeu? Era alguém que tinha cultura do que a gente chama, então, linguística. Ele lia, portanto, sabia ler e escrever, e não aprendeu nas escolas dos rabis. Aprendeu ao lado, como nós já vimos, de sua própria mãe. Talvez isso teria um momento aqui para tirarmos uma lição para aquelas que são mães, né? Que tempo você tem se dedicado para cuidar do seu filho? Aquele que Deus colocou em tuas mãos. Às vezes entregamos os filhos, muitos têm feito isso, né? À educação da TV, aos programas de televisão. Liga a TV e a mãe vai cuidar de outras coisas não tão interessantes. Para ela, sim, mas para os céus, não tão interessantes. Porque se colocaste filho no mundo, eduque. Porque a formação dessa criança vai depender da forma como você se dedicou a ela. E quando entregas, portanto, para uma creche, sem o cuidado que deverias ter como mãe, então, antes de tomar uma decisão para ter um filho, por favor, verifique qual é o tempo que você tem para cuidar. Porque não é justo, não é educativo, e atente mais uma vez. Não está de acordo com a vontade de Deus que você apenas produza filho e entregue nas mãos das pessoas para serem seus educadores. Você, como mãe, deveria sê-lo. Jesus levantou-se para ler. Porque lia, porque aprendeu em casa. Porque Maria foi a sua primeira professora. E isso nós já vimos em algum instante aqui. Agora, o que ele foi ler? Acompanha comigo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar quem? Os pobres. O ministério de Jesus focava especificamente pessoas carentes. Não tinha a ver com esta ideia de procurar, portanto, os de benesses. Essa ideia que está introjetada na cabeça, inclusive de muitos membros de igreja, líderes de igreja, pastores, aonde então temos de nos voltar para as grandes classes sociais, porque elas estão abastadas com as suas finanças. Deus não depende de recursos para cumprir a sua palavra. Deus não depende de dinheiro para que a obra possa avançar. Ele, portanto, nos ensinou através da sua serva, livro, portanto, eu diria, Mordomia e Prosperidade. Ele entregou nas nossas mãos uma obra que requer dinheiro e prosperidade. Não, dinheiro e santificação. Dinheiro e santidade. Mas nós estamos nos voltando especificamente para o lado, portanto, monetário, esquecendo de uma vida santa. É preferível uma vida santa, que Deus providencia as condições, a ter uma vida, portanto, cheia de recurso, sem a santidade. Esse binômio tem de continuar, portanto, sempre preso um ao outro. Santidade e recurso, e dinheiro. Mas aqui o que fica claro é que Jesus tinha uma missão singular: evangelizar pobres. E aqui é pobre, de fato, desprovido de coisas, não é aquele vazio, o que a gente chama existencial, lá nas bem-aventuranças que ele vai tratar, já aqui no capítulo 5. Como pobre de espírito, aqui é pobre das condições financeiras. Quando você vai para, então, Isaías, a ênfase é nesse aspecto. Evangelizar os pobres, porque a linguagem está dentro de uma cadeia de gente que está desprovida. Observe, evangelizar pobre. Então, veja, característica, pobre. Para proclamar libertação aos cativos, então, pobre, cativos. Restaurar a vista aos cegos, veja, pobre, cativos, cegos. Para dar em liberdade, pôr melhor em liberdade os oprimidos, então, veja, pobres, cativos, cegos e, então, oprimidos. Nós temos condições social e condições, o que a gente chama, portanto, de dignidade.
Nesse aspecto, Jesus veio com esta missão solene. Como estamos fazendo com este evangelho? Criando, portanto, que tipo de parafernálias para atraírem as pessoas? Ao invés de ser o poder da palavra, estamos fazendo com que a palavra, que a nossa palavra seja o poder. E aí montamos todo tipo de estrutura com o objetivo de que esses penduricários sejam o que atraiam as pessoas. Quando o Senhor Jesus está nos convidando a pregar a palavra, Ele é a palavra. Conhecemos a Ele. Estava em Nazaré, começou esse sermão dentro, portanto, da própria sinagoga. Esse é um detalhe aqui profundíssimo. Aonde Jesus começou seu ministério? Dentro da igreja. Da igreja tomando sinagoga nesse sentido. Daí ele espraia para um ministério, portanto, público. Mas é a igreja o centro. É a sinagoga o ambiente, portanto, de partida. E alguns estão assim, no inverso. Eles estão se concentrando na igreja e na igreja permanecendo. Mas o Senhor aqui põe algo solene. Ele começa o seu ministério na igreja, mas não permanece ali. Ele espraia. É da igreja para o mundo. É da igreja para os territórios exteriores. Na igreja recebemos, portanto, a ordem, a ênfase, o pão, a alimentação necessária para sairmos dali, portanto, recheados do poder de Deus, para nos esvaziar lá fora, ofertando para as pessoas aquilo que elas precisam. Mas estamos simplesmente fazendo na igreja meio e fim, quando, na verdade, a igreja deveria ter apenas meio, que é isso que Jesus nos ensinou. Ela não é um fim em si mesma. A igreja tem um propósito, preparar pessoas para levar o evangelho, e não ali permanecermos, então, apenas como ouvintes, como consumidores. Essa ideia que está introjetada na mente de muitos líderes, de muitos membros de igreja, tem a ver com um prejuízo, porque não estudam Bíblia. Se estudasse a Bíblia, verificaria que a igreja do Senhor é um organismo vivo, e não, portanto, uma concentração, uma reunião onde apenas estamos ali a nos alimentar, e de nada fazermos para os que estão ali no entorno. Jesus, então, começa seu ministério a partir de um sermão, de uma profecia, e o versículo 19 diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Profecia, não é? Bastante aqui enfática. Exatamente nesse instante a profecia está se cumprindo, literalmente, aquilo aqui que está sendo posto. Isaías, na verdade, 61, versículos 1 e 2, versículos 1 e 2, aí estão ocorrendo nesta compostura da profecia. Tendo fechado o livro, observem, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amigos, isto é algo especial, não? A presença de Jesus, a pregação realizada, a ênfase ali exteriorizada, e aqueles que lá estavam foram testemunhas de um cumprimento profético. Testemunhas de um cumprimento profético. Aquilo que estava na cadência do tempo, agora ocorre exatamente nos momentos que ali Jesus se encontra. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E aí perguntavam entre si, não é este o filho de José? Em outras palavras, nós o conhecemos. É aquele que tantas vezes passou aqui, indo da casa dos seus pais para a carpintaria. Poxa, como ele está diferente. Este é o filho de José. Viram a Cristo pelo contexto histórico. E aqui vem uma lição, nesta manhã profundíssima. Nós não servimos a um Jesus histórico. Tenha muito cuidado com esses discursos de alguns teólogos do nosso próprio meio. Nós não servimos a um Jesus histórico. Nós servimos a Deus conosco. Aquele que, então, tomou a forma humana, sendo Deus, velou a sua divindade e veio até nós e habitou no meio de nós,
E vimos, portanto, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia nos seus atos de bondade externado à raça humana. Nós não servimos a um Jesus histórico, como alguns outros por aí, reitero, teólogos, inclusive do nosso meio, com esse discurso sociológico, com esse discurso puramente, eu diria, materialista da personagem chamada Jesus. Nós não estamos com o nosso olhar neste ponto em particular. O nosso olhar é que estamos com alguém todo-poderoso que esta terra veio para salvar a mim e a você. Nós não estamos, então, com os nossos olhos no filho de Maria. Nós não estamos com os nossos olhos no filho de José. Nós estamos com os nossos olhos fitos e fixos naquele que é, então, filho do homem, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que veio a esta terra para revelar o amor de Deus a todos nós. O unigênito de Deus, aquele, portanto, que se fez carne e habitou no meio de nós, não como um de nós, mas com um conosco. Vimos a sua glória em cada ato que suas mãos realizaram, suas palavras foram proferidas. Não servimos, irmãos, a um Jesus histórico. Servimos a um Jesus todo-poderoso. Não o filho de Maria, não o filho do carpinteiro, mas o filho de Deus, que entre nós habitou e virá buscar a sua igreja, que entende e se prepara para esse grande evento singular. E estes que apenas tinham os olhares neste ponto da história, uma história, portanto, ali ainda vívida na memória, passaram-se poucos dias que Jesus havia se ausentado de Nazaré e agora estava de volta. E aí Jesus, vendo o burburinho no meio deles, começou a dizer-lhes, versículo 23, sem dúvida, citar-me-ei este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus havia já passado em Cafarnaum e havia, portanto, informações que haviam circulado ali. Do ponto de vista histórico e geográfico, nós temos de atentar que essas situações haviam ocorrido. E aí vem a resposta, e prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre a qual estava edificada. Edificada quem? A cidade, Nazaré, costumeiramente conhecida nos dias antigos como a cidade da montanha, para de lá o precipitarem abaixo. O diabo usa os seus personagens porque ele nunca desistiu de tentar exatamente destruir Jesus. E o versículo 30 termina: Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Sim, amigo, desse ponto em diante, ele não volta mais a Nazaré. E aí, Mateus, capítulo 4, agora fica claro a ênfase, deixando Nazaré. Capítulo 4, versículo, portanto, 13. Aí agora você entende o quadro mais amplo. Passamos, então, por essas cenas e Jesus agora começa a sua jornada do lado do mar da Galileia. Venha comigo, versículo 18 do Evangelho de Mateus. E aqui eu termino. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Nossa ênfase amanhã é verificar esta parte em singular do chamado de Jesus a estes personagens, que não se limitaram, portanto, aqui a André e Pedro,
Mas, então, no mesmo dia, houve o chamado feito a João e Tiago, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, e nós vamos ver exatamente os primeiros 4 discípulos do chamado de Jesus, como Jesus os educou. E aí, é aí mesmo, em Cafarnaum, na chamada empresa de Pedro, né? Porque Tiago e João eram sócios de Pedro, ali diante da situação da empresa pesqueira que Pedro possuía. E a gente vai enxergar onde Jesus, portanto, fixa a residência e verificar quantas bênçãos aí em Cafarnaum foram realizadas. E entender que Nazaré ficara, portanto, nesta condição, ausente das bênçãos, porque expulsaram a Cristo da própria cidade. Tem uma lição muito profunda a tirar nesta manhã. Meu querido amigo e irmão, nunca trate o nosso Senhor Jesus pelo discurso histórico, pela aparência, como se ele, portanto, fosse um de nós. Do ponto de vista de um olhar puramente humano, poderíamos vê-lo como sendo um homem comum. E esta é exatamente a falta de percepção espiritual da vida de muitos. Quando olham para as pessoas e as avaliam pelo tamanho do cabelo, pela cor de pele, pela roupa que vestem, mas não sabem, e os céus sabem, mas nós não sabemos o nível de intimidade, de compostura que essa pessoa tem. Fazendo um paralelo aqui, o que se diria de João Batista na sua compostura? Vestido de, eu diria, uma veste que não era esses atrativos para ninguém, morando em um lugar inóspito, o deserto, sem nenhum tipo de vexame, luzes ou cores das grandes cidades. Mas o Espírito de Deus não estava naqueles que estavam em suas pompas, com seus glamoures e então chamarizes de roupa, como os sacerdotes de época, os líderes da igreja de época. O Espírito de Deus atuava no humilde, no homem simples do deserto. O que eu estou te dizendo nesta manhã, jamais avalie a pessoa em razão de sua estatura, de sua cor de pele, do seu cabelo, da roupa que traz, porque você não sabe o quanto talvez essa pessoa tenha intimidade e ela tenha algo poderoso para te dizer, mas você, pautado em seus preconceitos, repele e fica ausente da bênção. É isto que ocorre em relação a Nazaré. Jesus retirou-se porque ele não era bem-vindo, porque julgaram a ele a partir da sua compostura familiar. Filho de José, o carpinteiro, uma profissão sequer respeitável e agradável pelos dias de época. Como as pessoas te veem, não é como Deus te vê. Como as pessoas te julgam, não é como Deus te julga. Portanto, meu querido amigo e irmão, permaneça fiel. Tenha paciência, tenhamos paciência, porque Deus, por fim, dará o galardão a todos os que somos fiéis. Não se desespere, mantenha-se firme no caminho do Senhor. Vá sempre à igreja com o objetivo de alimentar-se do Senhor, mas compartilhe de sua fé. Mensagem não pode encerrar na própria igreja, ela é preparativo para, então, o evento externo. Aprendemos isto nesta manhã. Ao mesmo tempo, temos de nos lembrar que aonde nós não somos recebidos, parta para outro lugar. Mas o evangelho precisa chegar àqueles que, de fato, desejam conhecerem de Deus. E você é a voz, você tem, portanto, as mãos, mas você tem, acima de tudo, a habitação singular do Espírito de Deus para te fazer um porta-voz de destaque. Não olhe para a sua pequenez de estatura, cor de pele, sua beleza, porque não é isto que impacta pessoas. É o poder do Evangelho. E Deus te usa se você, portanto, se submeter a Ele. Que isso seja, portanto, o seu desafio. E aprendamos aqui que nem todos os lugares nós seremos recebidos. Mas sempre haverá gente, com certeza, que o Espírito de Deus trabalhe, elas se derramarão em aceitação à verdade apresentada. Assim foi naquela mesma sinagoga. Muitas pessoas se maravilharam. Outras, contudo,
viram apenas o Jesus histórico. Não caia nesta cilada. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que a tua graça permaneça sobre nós, que teu Espírito nos capacite sempre. Que sejamos, Senhor, os vasos que tu preenches a cada dia para levarmos, então, o conteúdo que pões nele àqueles que precisam deste bálsamo de Gileade. A tua palavra, o teu amor e a tua graça. Seja conosco e nos ajudes a nos enxergar em ti e não através dos preconceitos que muitos põem sobre nossa própria vida. Toma conta de nós, Senhor, e dos afazeres deste dia. Suplicamos que nos acompanhe. Vem conosco, Senhor, e nos ajudes a sermos, portanto, úteis durante todo esse dia. Pedimos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.